Boa noite a todos. Com muito prazer que a gente vai dar início agora ao nosso webinar sobre TRODAT, Princípios e Interpretação. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos e principalmente dos palestrantes aí que aceitaram o nosso convite prontamente para falar sobre esse tema que tem crescido gradualmente, né? Enfim, tem ganhado cada vez mais aceitação no meio médico. Tá? A gente vai conduzir o webinar da seguinte forma. A gente vai abrir com uma apresentação de um caso clínico pelo Dr. Leonardo Cacheta. Na sequência, o Dr. Bruno Guini falará sobre os princípios da imagem no Parkinson e logo depois o Dr. Marcelo Lobo versará sobre as indicações do TRODAT. No final, o Dr. Bruno vai fechar as apresentações falando sobre os aspectos clínicos do TRODAT. A gente pretende abrir para perguntas após a apresentação do Dr. Marcelo Lobo. Tá? E aí, no final, o Dr. Bruno vai ficar com mais os aspectos técnicos e aí a gente pode abrir, eventualmente, havendo tempo para mais perguntas no final. As perguntas sugiro que sejam lançadas pelo chat. E então, eu acho que a gente pode começar aí. Eu vou chamar, então, o Dr. Leonardo Cacheta. Ele é professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, presidente da Associação Goiana de Psiquiatria, tem mestrado e doutorado em Neurologia pela USP e é vencedor do Prêmio Jabuti 2015. Dr. Leonardo, por favor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra esse convite. Peço desculpas porque, na verdade, eu estou saindo de um Covid. Hoje é o meu primeiro dia de retorno à vida normal. Então, peço desculpas. Confesso que queria ter preparado a apresentação com mais vagar, mas infelizmente não pude. Apesar do Bruno ter feito o convite muito antes, mas quem jamais saberia que eu ia ser vítima do tal vírus. Então, gostaria de... Já foi apresentado, né? Vou apresentar um caso. A imagem e o áudio são bons. Todos estão conseguindo ver o slide? Perfeito. Tá ok. Bom, existem aqueles casos de consultório que, na verdade, são casos, de um lado, paradigmáticos, né? Porque eles nos desafiam de alguma forma ou de várias formas. E por outro lado, eles nem sempre são casos muito didáticos, né? Depende do propósito a que a gente se objetiva. Para uma plateia de alunos, com certeza não é um caso que eu usaria, né, num ambiente, por exemplo, de graduação. Então, esses casos difíceis, esses casos paradigmáticos, são para fóruns como esse mesmo, né? Um grupo de especialistas interessados em uma determinada área específica da medicina, né? E que vão estar tentando ali entender, dissecar o uso de determinados métodos, né? De determinadas tecnologias para tentar dar uma clareada naquela selva obscura que representa esses casos que todo mundo tem nos consultórios, né? Portanto, eu selecionei um dos meus casos mais paradigmáticos, mais difíceis, e porque também é uma paciente que eu já acompanho há muito tempo, desde 2008. Então, na verdade, essa era a idade dela em 2008, né? Ela tinha 63 anos na época. Vamos dar o nome de Carmen, o nome fictício. Ela é uma mulher branca, viúva, de nível superior. Ela é procuradora, destra. E ela me chegou, na verdade, em 2008, né, já com uma história de 13 anos, né, com episódios depressivos recorrentes. As depressões dela eram caracterizadas, sobretudo, por sintomas melancólicos. Sintomas melancólicos em psiquiatria são sintomas caracterizados pela redução do nível básico de energia do paciente, o que a gente chama de redução do núcleo endotímico vital. São pacientes que se tornam
parece que a pilha está acabando, eles se sentem vampirizados, a energia cai muito. Então, eles se queixam muito de falta de energia, de indisposição, de muito mal-estar, justamente por essa sensação de fraqueza intensa, de falta de energia, às vezes, para tomar banho, para atender um telefone, né? Com isso, eles perdem o prazer. Uma outra característica das melancolias é a perda de prazer, com o isolamento social, né, por conta disso. E um fenômeno clássico das depressões melancólicas, que é o fenômeno da piora matinal. A própria paciente relatava que era muito diferente o estado clínico dela se comparar do início do dia com o final do dia. Sendo que no início do dia ela estava acabada, né, sem força nenhuma, e no final do dia aparecia outra pessoa, estava até com, eventualmente, energia para pensar em cirurgia plástica, que era um tema muito recorrente na cabeça dela. Pois bem, esse quadro, né, um quadro muito sugestivo de uma depressão melancólica, foi sendo acompanhado por vários psiquiatras. Ela passou por mais de 10 psiquiatras, sempre usando antidepressivos das mais diversas classes. Começou com inibidor seletivo de captação da serotonina, depois com uso de duais, depois vários esquemas combinando antidepressivos de diferentes famílias farmacológicas, mas sempre sem benefícios, e ela mantinha uma média de 2 crises, né, de humor por ano. Quando eu a atendi, então, em 2008, já com essa história de 13 anos, ela tinha uma história recente de 3 meses com episódios que ela chamava de apagão visual. A visão ficava muito turva, essa turvação visual tinha duração de horas e acontecia todos os dias. Segundo ela, com o estresse da crise, dessa crise de apagão, ela referia um episódio de desorientação espacial, uma sensação de ressaca, como se fosse assim, um mal-estar vago, com sintomas ansiosos, pânico-like, como se, né, tivesse um pequeno ataque de pânico, com taquicardia, náuseas, mas também alguns sintomas inesperados, seja por uma crise de pânico, por um ataque de pânico, tá? Seja por um episódio depressivo. Quais eram esses sintomas? Tartamudez, então ela ficava gaga nesses momentos, tá? Muita hesitação na fala, e com tremores sobretudo de membros, tremor apendicular, tremor incaracterístico, e no momento da crise era um tremor exuberante, diante do que ela não conseguia funcionalidade, ela não conseguia fazer nada nesses momentos. Esse quadro, como eu falei, tinha duração aí de algumas horas, né? E era intermitente, acontecendo quase todos os dias. Nessa ocasião, ela me chegou usando escitalopram, 15 mg, associado a bupropiona, 150 mg, e trileptal, 1.200 mg, talvez porque o colega, o clínico que estava cuidando dela, tivesse pensado em algum fenômeno do tipo ictal, epilepsia, né? Não obstante ela não ter nenhuma história, nenhum antecedente patológico de crises convulsivas ou epilepsia prévios, tá? Mas ela me chegou usando oxcarbazepina, 1.200 mg já há 1 ano. No exame dela, ela estava em hipomania, estava bem acelerada, bem ativada, e ela tinha uma marcha instável, né? Uma marcha difícil de ser caracterizada, que eu, na época, eu chamei de marcha psicogênica, porque ora a marcha estava pior, ora melhor. Quando ela ficava mais nervosa, a marcha nitidamente piorava. Em alguns momentos, quando ela estava distraída, a marcha melhorava. Daí, eu ter relatado essa marcha como sendo uma marcha do tipo psicogênica. Além disso, apresentava tremores bilaterais. No momento da consulta, eles eram tremores leves, atípicos, uma frequência atípica, não frequência de parkinsonismo, tá? E tremores cinético-posturais, não tinha tremores de repouso.
Os reflexos osteotendinosos estavam vivos e simétricos. E o restante do exame neurológico, não, ela não tinha nada digno de nota. Nos antecedentes familiares, ela teve uma irmã que se suicidou e 2 filhos de uma prole de 3 com um transtorno bipolar. Sem antecedentes patológicos dignos de nota, ela chegou com uma ressonância magnética e um eletroencefalograma normais. Tá? E a hipótese que nós fizemos foi de uma doença bipolar, tipo 2, um episódio atual misto, tá? Misturando, né? Aglutinando características de uma hipomania, mas também características melancólicas. Além disso, uma hipótese de um transtorno dissociativo por conta desses fenômenos, né? Essa fenomenologia neurológica atípica, numa paciente sem histórico prévio. E, por fim, uma personalidade hipertímica. Né? Ela é uma pessoa com a personalidade sempre, o marido sempre relatou que a personalidade dela era muito exuberante, muito ativa, muito taque, muito empreendedora, aquela pessoa que não parava, conversando demais. Um traço de personalidade, não apenas um estado de doença, mas um traço de personalidade que nós chamamos de personalidade hipertímica. O que nós fizemos? Diante dessas hipóteses diagnósticas, nós descontinuamos os antidepressivos, que, na nossa opinião, estavam iatrogenizando esse quadro, já que a gente sabe que pacientes bipolares, eles reagem mal ao uso de antidepressivos, sobretudo quando os antidepressivos têm ação dopaminérgica, né? E também trocamos o anticonvulsivante, na verdade, por um outro anticonvulsivante, mas para assumir o papel de estabilizador de humor. Então, nós trocamos a oxcarbazepina pelo divalproato de sódio em doses crescentes até 1 grama. Nós retiramos esse citalopram e a bupropiona e trocamos por olanzapina 5 miligramas. Iniciamos também lamotrigina 200 miligramas. A olanzapina para atender o aspecto ativado do estado misto e a lamotrigina para atendermos o aspecto desativado, depressivo, melancólico do estado misto. Com essa conduta, ela teve uma melhora intensa já no primeiro retorno, com 2 meses. Então, a paciente ficou muito bem, desaparecendo os sintomas afetivos e desaparecendo os sintomas motores. De 2008 a 2014, período em que eu acompanhei essa paciente, ela se manteve com um quadro estável e apenas pequenas flutuações de humor, ora tendendo para uma leve depressão melancólica, leve, ora tendendo para uma leve irritabilidade, disforia, do tipo hipomania disfórica. Tá? Então, de 2008 a 2014, um quadro assim, sem maiores comemorativos. Muito bem. Em 2015, acontece uma quebra na sua curva vital. Ela inicia um quadro intenso, de forma relativamente subaguda, tá? Com sintomas extrapiramidais, após um outro colega que assumiu o caso nessa época, ter iniciado um inibidor da monoaminoxidase, junto de aripiprazol e junto de pramipexol. A paciente, na época, não soube me revelar se ele usou esse esquema para tratar algum quadro de humor, tá? E, ao mesmo tempo, para, de alguma forma, ativá-la, tá? Ou se, nessa época, usando aripiprazol, uma suposição minha, tá? Aripiprazol, ele causa acatisia e um quadro parecido com o síndrome de pernas inquietas, né? Talvez o colega tenha prescrito pramipexol, né, que é um agonista dopaminérgico usado no tratamento das pernas inquietas, por conta disso. O fato é que depois desse combo, IMAL, aripiprazol e pramipexol, essa paciente entrou num quadro grave, gravíssimo, caracterizado por sintomas extrapiramidais, sobretudo uma bradicinesia intensa, uma rigidez difusa em todos os segmentos. O que na época, né, a gente considerava uma apraxia da marcha. Eu interroguei pseudoapraxia, porque era um quadro, na época, muito exuberante, mas hoje, fazendo uma leitura retrospectiva, né, nos parece mais um quadro de pseudoapraxia.
tanto da marcha, então ela passou a andar com muita dificuldade, com freezing, né? Um quadro de apraxia da marcha, um quadro que lembra muito freezing, tá? Intenso, de forma intensa, de tal sorte que ela não conseguia mais se mover sem auxílio. Paciente que até 2015 era absolutamente funcional. A partir de 2015, ela iniciou esse quadro, então, apraxia da fala também, ela passou a falar com muitas hesitações, com muita dificuldade, tá? Uma fala quase que telegráfica. Além disso, não conseguia mais escrever, tá? Uma disgrafia, mas provavelmente essa disgrafia talvez por uma rigidez, tá? Em membros, não uma disgrafia verdadeira. Além disso, mioclonias e o quadro depressivo de humor, uma depressão grave que retornou, né? Portanto, essa paciente ela ficou totalmente disfuncional, praticamente demenciada, né? Com uma demência subcortical, com muitos sintomas extrapiramidais. A hipótese diagnóstica na época foi de uma sequela de intoxicação medicamentosa, né? Nós sabemos que mal não devem ser usados concomitantemente a agonistas dopaminérgicos, né? Então, será que pode ter sido isso? Gerou um quadro de neurotoxicidade em nível de núcleos da base, essa neurotoxicidade, essa sequela perdurou doravante, né? Teria sido isso o caso dela? Ou, segunda hipótese, ela estava iniciando um processo degenerativo ali naquele momento e, coincidentemente, o colega usou um combo de medicações que não fez muito bem, mas talvez ali, na verdade, ela estava iniciando um processo degenerativo, né? Tipo uma degeneração córtico-basal, que é um tipo de parkinsonismo plus que cursa com apraxia, uma segunda hipótese. Uma terceira hipótese, um transtorno de humor, que ela já tinha de longa data, associado a fenômenos pseudoneurológicos, né? Que seriam fenômenos motores, extrapiramidais, mas, na verdade, de natureza psicogênica, ou seja, um transtorno conversivo, um transtorno dissociativo do tipo conversivo. Essa é uma terceira hipótese. Muito bem. Obviamente, nós fomos descontinuando essas medicações, tá? Tiramos o Imal, tiramos a aripiprazol, tiramos posteriormente o pramipexol, e iniciamos quetiapina associada a olanzapina e clobazam. Com isso, ela teve uma melhora intensa da depressão, atingindo a eutimia, mas isso em 2016, e com manutenção dos sintomas motores extrapiramidais. Em 2018, nós avançamos mais um pouco, mantendo a mesma prescrição, chegando a uma dose de 300 miligramas de quetiapina. Ela já não necessitava mais de olanzapina, tá? Então nós retiramos a olanzapina, mantivemos a quetiapina, mas aumentamos a dose da quetiapina e reintroduzimos o divalproato de sódio na dose de 1 grama. Como eu falei, iniciamos o clobazam e iniciamos também zolpidem de 5 miligramas. Alguns estudos dizem que zolpidem, nessa dosagem de 5 miligramas durante o dia, pode eventualmente melhorar alguns fenômenos motores atípicos, tá? Ela teve, de fato, alguma melhora disso, de tal sorte que em 2018 ela já tinha uma melhora importante da apraxia da fala, a fala dela praticamente voltou normal, ela já se encontrava eutímica, mas ainda com muita apraxia, muita alteração de marcha. Em 2019, ela melhorou ainda mais a apraxia de marcha, mas ainda continuava com tais sintomas, né? Um quadro ainda extrapiramidal, não obstante tanto tempo de evolução, né? Ainda andando com muita dificuldade e, aparentemente, esse quadro clínico não motivado, não suportado por alteração do humor, já que o humor dela atualmente, né, desde 2018, na verdade, encontra-se eutímico. Tá? As imagens de ressonância magnética foram repetidas anualmente, nada digno de nota, a não ser uma atrofia moderada, focal, em lobos frontais, tá? Bem focal, e
uma microangiopatia leve, FASECAS 1, tá? Entre 1 e 2. Nesses anos todos, a única coisa que evoluiu em termos de imagem estrutural foi a atrofia frontal, que antes era leve, no início do tratamento, em 2008, 2009, a atrofia era leve, e essa atrofia, em 2019, se tornou uma atrofia moderada, tá? Mas sem evolução de quadro clínico, sem progressão, sem demência na atualidade. Eu acho que o mais importante era isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participação. Eu vou estar aqui para futuras dúvidas e agora eu vou passar a palavra ao Dr. Bruno Guini, que é o nosso médico nuclear responsável pelas imagens funcionais dessa paciente tão difícil. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Excelente apresentação. Vamos chamar então o Dr. Bruno Guini, por favor. Oi, boa noite, Marcelo. Desculpa. Só apresentar o Dr. Bruno Guini. O Dr. Bruno, ele é médico nuclear, especialista pelo CBR, pela CNEM, autor de capítulo de livros, especialista em SPM pelo Instituto de Neurologia de Londres, radicado em Goiânia, e trabalha em medicina nuclear de Goiás, na Nucleocor, e faz parte também do nosso corpo clínico aqui na Núcleos. Doutor Bruno, bem-vindo. Boa noite a todos, meus amigos. Conseguem ver minha tela? Está tudo ok, Marcelo? Sim, perfeito. Tá bem. A gente consegue te ver, você não está compartilhando a tela não, né? Eu estou, mas então não deu certo. Deixa eu tentar. A gente está te vendo só. Agora foi? Foi. Beleza. Boa noite a todos. Para mim é uma honra ver não só dentre os palestrantes, mas também dentre os inscritos, tantos colegas ilustres. Eu queria fazer um agradecimento especial à Núcleos pela organização do evento. Eu vou gastar, antes de falar especificamente sobre o Trodat, eu vou gastar uns 10 minutinhos falando de características básicas da doença de Parkinson e sobre o diagnóstico por imagem, principalmente, naturalmente, dos marcadores moleculares. Eu, infelizmente, não tenho nenhum conflito de interesse, então dá para pular essa parte rapidinho. O diagnóstico do Parkinson é, naturalmente, um diagnóstico clínico, tá? Além dos sintomas e sinais clássicos, a bradicinesia, rigidez e o tremor de repouso, a gente tem também sintomas não motores, que são comuns, perda de olfato, distúrbios do sono, disfunção autonômica, alterações psiquiátricas e prejuízo cognitivo. Então, na abordagem diagnóstica do Parkinson, existe um período prodrômico, né, que são desses sintomas mais autonômicos da hiposmia, para depois chegar nos achados clássicos. E nesse período diagnóstico é que entram os nossos exames, dentre eles aqui, o SPECT com um transportador de dopamina. Tá? Depois de feito o diagnóstico de um parkinsonismo neurodegenerativo, deve-se ainda prosseguir nessa investigação para considerar um parkinsonismo atípico. Tem que se considerar essa hipótese quando tem sintomas cerebelares, progressão rápida ou ausência de resposta boa à levodopa. Esse é um gráfico clássico que mostra que o diagnóstico do Parkinson é feito, de certa forma, relativamente de forma tardia, né? Quando já tem perda de 50% a 60% dos neurônios dopaminérgicos. Existe uma proposta de subdivisão de formas de doença de Parkinson, dentre elas uma forma mais leve, de início, uma idade mais jovem, com boa resposta à levodopa e uma progressão lenta. E uma forma chamada maligna, difusa, que é resistente ao tratamento com levodopa, de idade variável e com uma progressão rápida. E também uma forma intermediária entre essas duas. Além dessa subdivisão em subtipos que é proposta, existem também diferentes fenotipos da doença de Parkinson. Tá? Nesse fenótipo, o paciente ele começa com sintomas periféricos. Então, diz-se que a progressão da doença é de baixo para cima. E tem também aqueles que começam primeiro com sintomas do sistema nervoso central, a progressão de cima para baixo. Diante desse quadro de subtipos da doença, de fenótipos diferentes,
mutações monogênicas, fatores de riscos genéticos. Se levanta a questão se é uma entidade só a doença de Parkinson ou se são várias doenças que estão englobadas num grupo só de parkinsonismos que são responsivos à levodopa. As hipóteses de etiogenia, né, de etiopatologia da doença de Parkinson, atualmente passa pela presença de processo inflamatório no sistema nervoso entérico. Porque os pacientes com doença de Parkinson, eles têm agregados de alfa-sinucleína não só na substância negra, mas também no sistema nervoso entérico. Então, essa é a teoria de Braak, de que o Parkinson começa no intestino. Diferentes estudos compararam a população que fez vagotomia truncal com população que não fez vagotomia. E o risco relativo para ter Parkinson de quem fez vagotomia de tronco é menor do que da população geral. Então, a hipótese é de que alterações da biota intestinal, né, levam a processo inflamatório que sobe pelo nervo vago e daí ele vai para o sistema nervoso central. Então, existe a classificação de Braak para dizer a que nível do sistema nervoso central está comprometido. E nos métodos, então, de imagem, finalmente, a gente pode tentar fazer imagem em diferentes níveis. A donezepila, marcada com carbono 11, já tenta fazer imagem da inervação intestinal. Nessa coluna estão indivíduos normais, aqui indivíduos com doença de Parkinson, e aqui pessoas com distúrbio do sono REM, que parece ser um dos sintomas precoces da doença de Parkinson. Então, a donezepila já mostra uma redução da inervação intestinal. O MBG, marcado com ISO 123, né, a inervação cardíaca normal nos indivíduos normais e ausente nos indivíduos com Parkinson. Na neurologia, a gente tem as imagens de neuromelanina, que tem um sinal reduzido aqui na seta, são o sinal do locus coeruleus, que está reduzido nos pacientes com Parkinson. O Menner, também marcado com carbono 11, um traçador que se concentra nos tálamos. E, por fim, os traçadores dos corpos estriados, que a gente vai entrar em mais detalhe mais para frente. Mas antes de entrar em detalhe, vamos rever um pouquinho o ciclo da dopamina. A tirosina, ela sofre uma hidroxilação e é convertida em L-dopa. E a L-dopa, através da decarboxilase, vira dopamina. Essa dopamina, então, é captada para entrar numa vesícula. É captada por uma proteína que é chamada VMAT. E da vesícula, ela cai na sinapse. Essa dopamina, então, é reabsorvida para o neurônio pré-sináptico pelo transportador de dopamina, pelo DAT. Então, a gente tem diferentes traçadores para diferentes etapas desse ciclo todo. A F-dopa entra aqui no lugar da L-dopa. Sua captação, então, é aqui. A gente tem traçador também para ver o VMAT e, principalmente, traçadores para ver o transportador dopaminérgico, como o TRODAT, como o beta-CIT e o DAT-SCAN, que é o FP-CIT. Mas, além da região pré-sináptica, a gente tem traçadores também pós-sinápticos. Os mais comuns são para o receptor D2 da dopamina. O mais comum deles é o IBZM. Mas tem experimentais também para receptor D1. Sempre é bom lembrar que a perda do sinal desses receptores não implica necessariamente em alteração do metabolismo de glicose ou da perfusão. Então, é muito mais precoce a perda desses traçadores do que da perfusão no espectro cerebral ou do PET cerebral. Então, o que a imagem do TRODAT1 vai mostrar para a gente? A integridade das terminações pré-sinápticas nigroestriatais. Então, quando a gente tem uma alteração no TRODAT, a gente vai ter um parkinsonismo neurodegenerativo, que pode ser a doença de Parkinson idiopática, a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas, a degeneração córtico-basal ou uma doença isquêmica direto no corpo estriado. E quando o TRODAT é negativo, são doenças sem esse déficit pré-sináptico. Um Parkinson induzido por droga, um Parkinson psicogênico, uma hidrocefalia de pressão normal, tremor essencial ou o Parkinson vascular. A imagem normal é basicamente essa. Os corpos estriados são praticamente simétricos e a visualização do córtex é pouca.
Quando a gente tem uma imagem alterada, a gente já consegue enxergar mais córtex, o sinal de fundo está elevado, existe uma assimetria entre os corpos estriados. E o Parkinson é uma doença que começa com degeneração putaminal. Então, o putame vai estar comumente mais comprometido do que o núcleo caudado. Além disso, esses traçadores pré-sinápticos, eles mostram evolutivamente uma comparação com a evolução clínica do paciente de acordo com a escala de Hoehn-Yahr. E esses parkinsonismos neurodegenerativos, é impossível fazer o diagnóstico diferencial pelo TRODAT, porque todos eles vão ter alteração a nível pré-sináptico. Para fazer o diagnóstico diferencial, a gente precisa de um traçador pós-sináptico, como, por exemplo, o IBZM. Aqui a gente está vendo o DaTscan num Parkinson idiopático e num parkinsonismo atípico, né? Os dois têm perda de neurônio pré-sináptico. Mas, numa fase inicial, a doença de Parkinson tem íntegro o neurônio pós-sináptico, mas um parkinsonismo atípico não. E o MBG é ao contrário. O Parkinson compromete a inervação cardíaca e os atípicos não. Então, essa é uma tabela resumindo que o TRODAT vai ser alterado em todas as patologias, degeneração corticobasal, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas e Parkinson idiopático. O MBG vai estar alterado nessas doenças só no Parkinson. Os receptores D2, que a gente não tem no Brasil, vão estar alterados na atrofia de múltiplos sistemas e na paralisia supranuclear progressiva. A perfusão e o FDG vão mostrar alterações típicas em todas elas, exceto no Parkinson, a não ser quando ele tiver já alteração cognitiva. A minha primeira apresentação termina aqui. Meu irmão mandou essa foto, eu achei bastante interessante, porque desde que começaram essas apresentações virtuais, seances são como essas reuniões espíritas, que as pessoas recebem espíritos e coisas assim. E eu me sinto mais ou menos assim nessas reuniões virtuais, porque a gente não tem um feedback de quem está assistindo. E queria fazer um agradecimento especial ao capítulo do Distrito Federal, da Academia Brasileira de Neuro, a Núcleos e a RPH. Obrigado, Marcelo. Excelente apresentação, Bruno. Inicial, obrigado. No final, lembrando que o Dr. Bruno vai falar ainda mais especificamente sobre as técnicas do exame de TRODAT. Eu gostaria de chamar agora o Dr. Marcelo Lobo. Ele é neurologista pelo Hospital de Base, com formação complementar em transtornos do movimento pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Dr. Marcelo Lobo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer muito aí pelo convite, né? E parabenizar a organização do evento, Dr. Leonardo, Dr. Bruno, ótimas apresentações. Espero estar no mesmo nível de vocês. Eu vou falar um pouquinho, pegando o gancho ali da apresentação do Dr. Bruno, sobre quando a gente deve pedir, né, esse TRODAT. E aí eu volto um pouquinho, já numa parte que o Dr. Bruno iniciou, que é como é feito esse diagnóstico aí da doença de Parkinson. Eu queria só um feedback para saber se já está passando aí a apresentação. Agora sim, Marcelo, entrou no modo apresentação. Então tá bom. Eu sou neurologista e trabalho muito com a doença de Parkinson, né? Então, vou dividir um pouco com vocês aí quais são os desafios aí do nosso dia a dia, né? Bom, inicialmente, para a gente falar em doença de Parkinson, a gente precisa definir o que é o parkinsonismo. O Dr. Bruno já falou aí de forma muito boa aí, que é uma síndrome clínica, né, consistente em uma bradicinesia associada à rigidez ou tremor de repouso, e que pode ou não ter instabilidade postural aí como um dos comemorativos. A principal causa do parkinsonismo é a própria doença de Parkinson idiopática, mas a gente sabe que existem parkinsonismos vasculares, parkinsonismos atípicos, parkinsonismos induzidos por medicações e parkinsonismos de outras causas, como, por exemplo, aí, as hidrocefalias de pressão normal, né? E a doença de Parkinson em si,
Ela é uma doença neurodegenerativa progressiva associada à perda dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, né, do mesencéfalo, seguindo aquele gradiente lá de Braak, que também o Dr. Bruno já citou. Clinicamente, na doença de Parkinson clássica, nós temos essa síndrome, né, caracterizada por lentificação de movimento e rigidez e tremor, que aparece de maneira assimétrica, né? E na doença de Parkinson clássica, a gente tem uma resposta importante e duradoura à terapia dopaminérgica, seja ela com precursores, né, de dopamina, e basicamente a levodopa, ou com agonistas dopaminérgicos, né, como o pramipexol, roticotina, né? Bom, quais critérios nós temos utilizados para dar o diagnóstico aí de doença de Parkinson? Bom, quando a gente fala em critério diagnóstico, isso quer dizer que a gente não tem um diagnóstico assim de certeza, né, absoluta. A gente não tem um diagnóstico patológico, né, que seria aí o padrão ouro. Então, a gente se baseia em estudos que fizeram essa correlação entre os achados clínicos e os achados anatomopatológicos, né? A Movement Disorder Society lançou recentemente uma revisão aí dos critérios diagnósticos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui na apresentação, prometo não tomar muito tempo. Bom, seria uma presença de parkinsonismo, novamente, bradicinesia mais tremor ou rigidez, associado a critérios de suporte que devem contrabalançar eventuais sinais de alerta, red flags, né? O que seriam esses sinais de alerta? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas já adiantando, são sinais que sugerem outra patologia, aí basicamente os parkinsonismos atípicos, como causa daquela síndrome parkinsoniana. E é necessário, para se dar um diagnóstico de Parkinson, a ausência total dos critérios de exclusão absolutos, né? E aí entra um pouco do tema da nossa aula, aí, porque um dos critérios diagnósticos, um dos critérios de exclusão absoluto é a imagem do receptor dopaminérgico pré-sináptico normal, né? Então, se a gente tiver um DAT-scan ou um TRODAT normal, a gente consegue excluir o diagnóstico desse de Parkinson. Esse aqui ficou meio pequeno, mas são os critérios da MDS, né? Os últimos critérios aí publicados, né? Bom, e ele fala basicamente isso. O que é o parkinsonismo? O parkinsonismo é um critério indispensável para o diagnóstico, requer tais sinais: bradicinesia, tremor de repouso ou rigidez, e a instabilidade postural pode ser um dos fatores, mas que na doença de Parkinson não aparece nos primeiros anos da doença. Se aparecer, isso já é um sinal de alerta para outro diagnóstico, né? E a bradicinesia, ela é definida como a lentidão dos movimentos associada a decremento na amplitude ou velocidade do movimento, que pode ou não estar associada a hesitações ou pausas em movimentos repetitivos e continuados. Aí é clássico aquele sinal do finger tapping, né, que o paciente faz aquela diminuição do decremento. A gente vai ver num vídeo de paciente que eu tenho hoje, na abertura e fechamento de mãos, né, aquele teste da pronação e supinação que a gente costuma fazer, né? A rigidez é a resistência à movimentação passiva das grandes articulações, né? No paciente que deve estar relaxado e que independe da velocidade da movimentação, diferente, por exemplo, da espasticidade. Nós costumamos testar aqui no pulo e costumamos testar aqui no cotovelo e nos membros superiores, né? E a gente muitas vezes pede para o paciente mexer a outra mão para ter uma manobra de distração, para a gente tirar qualquer movimentação ou resistência ativa aí do paciente, né? E o tremor clássico da doença de Parkinson é um tremor de repouso, ou seja, que acontece no membro que está relaxado e apoiado, né? Que tem uma frequência entre 4 e 6 Hz, e suprimido quando se inicia o movimento, né? Aqui a gente tem um fato interessante, que às vezes o paciente está com tremor de repouso, quando a gente pede para ele estender a mão, ele para com esse tremor, mas logo esse tremor volta. Isso é o que a gente chama de tremor
reemergente, é uma característica do tremor parkinsoniano, né? O que são critérios de suporte, né? Como a gente tem uma doença clínica, o máximo de fatores que a gente conseguir juntar para dar um diagnóstico mais acurado vai ser realmente associado a esse diagnóstico mais acurado, né? Então, critérios de suporte são achados que aumentam a confiabilidade daquele diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Um desses critérios de suporte é a melhora evidente dos sintomas com terapia dopaminérgica, né? E quais sintomas que melhoram? Especialmente rigidez e bradicinesia. Não é incomum a gente ter um paciente parkinsoniano que tem um predomínio tremorígeno e não responde muito bem à medicação, tá? Quer dizer que ele não tem Parkinson? Não necessariamente. Isso quer dizer, e inclusive é um tema aí de estudo e de discussão também, qual seria a melhor medicação aí para tratar o tremor do Parkinson, já que a terapia dopaminérgica, né, que seria o padrão ouro aí de tratamento, não tem uma boa resposta, né? Bom, o que a gente pode usar? Às vezes o paciente já chega para você com um diagnóstico de Parkinson usando medicação, né? Então fica difícil para a gente falar com certeza se ele tem ou não resposta à medicação. Então a gente tem duas opções. Se o paciente está muito sintomático e a gente aumenta a dose da medicação dopaminérgica, se a gente notar uma melhora dele nesse aumento de dose, isso pode ser considerado uma resposta positiva aí à terapia dopaminérgica. Ou se a gente diminuir a dose da medicação e ele piorar. Isso também pode ser um critério de suporte, né? Bom, flutuações on-off e degeneração de final de dose, ou seja, quando o paciente usa a medicação e ela tem os efeitos dela duram em torno de 4 a 5 horas, e ao longo do tempo esse efeito vai encurtando, isso é um critério de suporte também, só na doença de Parkinson que isso acontece. E bem como flutuações on-off, né? Se às vezes a pessoa está andando, mesmo que esteja com efeito do remédio, às vezes a pessoa tem um freeze, né? Congela. Ou às vezes a pessoa vai passar num portal ali para ter uma dificuldade. Esse tipo de flutuações também são representativos aí da doença de Parkinson, né? Outro fator é aquela presença de discinesia, coriodistônica, né, ou coreiforme, induzida pela levodopa, que a gente costuma ver nos pacientes com doença avançada, né? O tremor de repouso unilateral é o achado clássico da doença, pelo menos no início, depois o achado vai se tornando mais bilateral, e aqui entra também a medicina nuclear, né? Se a gente conseguir documentar denervação simpática cardíaca pelo cintilografia com a MIBG, a gente vai ter mais um critério de suporte aí do Parkinson, né? Bem como a presença de perda olfatória. Tá? Bom, o que são os red flags? Né? Como eu já tinha falado, são sinais de alerta que indicam outras patologias que não doença de Parkinson. Tá? Esses red flags, então, falam contra o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática. Quais seriam? Uma dificuldade de marcha com progressão rápida, né? Necessidade do uso de cadeira de rodas aí no máximo 5 anos do início dos sintomas. A gente costuma ver isso na paralisia supranuclear progressiva, não na doença de Parkinson, né? Uma disfunção bulbar precoce, com disfonia, disartria importantes, uma fala ininteligível a maior parte do tempo, disfagia importante, com necessidade de alimentação pastosa, sonda ou gastrostomia nos primeiros 5 anos de doença. Isso também não é a evolução clássica da doença de Parkinson, essa evolução fala mais a favor da atrofia de muitos sistemas, aí, né, a forma parkinsoniana. Bom, a completa ausência de progressão dos sintomas motores por 5 anos ou mais. Aí ele coloca uma ressalva: se você estiver fazendo um tratamento, essa estabilidade, você realmente atribuir ao tratamento, esse red flag se torna menos importante, né? Mas uma completa ausência de progressão fala mais a favor, por exemplo, do parkinsonismo vascular, onde houve a lesão e essa lesão não vai progredindo, né?
disfunção respiratória, com esse pudor laríngeo, suspiros frequentes, fala mais a favor também de atrofia de muitos sistemas, né? Disfunção autonômica grave nos primeiros anos de doença, aí caracterizadas como hipotensão ortostática, né? Queda de pressão sistólica de ao menos 30 milímetros de mercúrio ou 15 na diastólica após 3 minutos de ortostase. Hoje mesmo eu atendi um paciente que teve uma queda de 44 milímetros de mercúrio na sistólica e 28 na diastólica, assim, uma hipotensão ortostática grave e sintomática. E mais um fator, ele usava medicamento antihipertensivo. Só que se ele não usar, a pressão dele vai em 200. Então, realmente, a gente fica, muitas vezes, em situações ali de conflito, né, entre tratar a desautonomia e tratar a hipertensão, por exemplo, né? Bom, retenção ou incontinência urinária nos 5 primeiros anos da doença, também sem associação com doença prostática e, em geral, associada à disfunção erétil no sexo masculino, também falam a favor aí mais de atrofia de múltiplos sistemas do que da doença hepática idiopática, né? Quedas recorrentes, né, devido à perda do equilíbrio, nos 3 anos de doença, fala a favor de paralisia supranuclear progressiva, essa flexão involuntária do pescoço para frente, né, a gente chama anterocólise, ou contraturas, né, das mãos, dos pés, nos 10 anos da doença, isso fala mais a favor de atrofia de muitos sistemas também, né. Se a gente tem 5 anos de doença e não tem nenhum sintoma não motor da doença de Parkinson, essa também não é a evolução que a gente costuma ver, né? E quais seriam esses sintomas não motores? A gente sabe que a dopamina não está só envolvida nos circuitos motores, a gente sabe que ela está também nos circuitos límbicos, nos circuitos ali de humor, né, recompensa. Então, quais seriam esses sintomas não motores do Parkinson? Principalmente alteração do sono, né, seja como insônia ou hipersonolência diurna, ou o próprio transtorno comportamental do sono REM, onde a pessoa perde a inibição, né, motora durante o sono REM e tem sonhos agitados, vive os sonhos, né? Então é comum o paciente chegar para a esposa ou o marido falar que o paciente está batendo à noite, né? Tá realmente, ou às vezes caindo da cama. Tem casos de pessoas que chegam machucadas, né? Bate o rosto e realmente chega com machucado, né? Mas também outros sintomas, como disfunção autonômica, constipação. Constipação é muito comum. Realmente é difícil a gente ter um paciente com um diagnóstico realmente de Parkinson sem constipação, né? Se não estiver usando tratamento, né? Hipotensão ortostática, né? Hiposmia, transtorno psiquiátrico como depressão, ansiedade ou alucinações, né? Essas alucinações costumam ser vultos, né? Que vão passando ali. Sinais piramidais também, hiperreflexia patológica, não é a evolução clássica do Parkinson, e o Parkinson bilateral e simétrico fala mais a favor de PSP, né? Os critérios absolutos de exclusão, né, são sinais de diagnósticos alternativos que são incompatíveis com o diagnóstico de Parkinson. O red flag fala contra. O critério absoluto de exclusão exclui completamente se estiver presente, né? Então, assim, anormalidades cerebelares claras, assim, sem dúvida, no exame, como um nistagmo sustentado, uma clara saca de hipermétrico, uma ataxia appendicular ou uma marcha de padrão cerebelar, fala a favor de atrofia de muitos sistemas, forma cerebelar e não doença de Parkinson, né? A paralisia supranuclear do olhar vertical, principalmente para baixo, ou uma lentificação das sacas verticais para baixo, né? Um diagnóstico de demência frontotemporal, né? Sintomas parkinsonianos restritos aos membros inferiores aí por mais de 3 anos falam mais a favor de falam mais assim, excluem o diagnóstico de Parkinson e favorecem o diagnóstico de parkinsonismo vascular, né? E o tratamento com bloqueadores dopaminérgicos, né, seja neurolépticos típicos, seja depletores de dopamina, como tetrabenazina, reserpina, né, em dose e tempo compatíveis aí com o parkinsonismo medicamentoso, né, ausência de resposta a doses altas de levodopa, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas isso aí realmente
exclui a doença, né? Alteração de sensibilidade cortical, né? Isso aí fala, exclui o diagnóstico de Parkinson e fala no diagnóstico de síndrome corticobasal ou degeneração corticobasal. E aqui, a parte interessante aqui da nossa aula, que é a neuroimagem funcional do sistema dopaminérgico pré-sináptico normal, exclui completamente o diagnóstico de doença de Parkinson, né? Pessoal, então, a gente tem dois níveis, né, de segurança em falar, dois níveis de confiabilidade em falar em doença de Parkinson clinicamente, né, que seria a doença clinicamente estabelecida ou a doença provável, né? Clinicamente estabelecida, a presença do parkinsonismo, a ausência de critérios absolutos de exclusão, ao menos 2 critérios de suporte e a ausência de red flag, a ausência de sinais de alerta. Tá? Esse é o mais alto grau de confiança que a gente vai ter no nosso diagnóstico clínico. Tá? Bom, e a doença de Parkinson provável é a presença de parkinsonismo, sem critérios absolutos de exclusão, e a presença de um sinal de alerta deve ser contrabalanceado por um critério de suporte, ou seja, se houver um red flag, deve haver um critério de suporte. Se houver 2 red flags, 2 critérios de suporte. Não são mais permitidos mais que 2 red flags. Tá? Então, esse seria o diagnóstico de Parkinson provável. Então, a resposta à terapia dopaminérgica é importante fator de suporte, né? Especialmente se a resposta for dramática. Se contar ali 30% de melhora no PDRS, que é a escala a principal escala aí, motora do Parkinson, né? A fase 3 ali do PDRS, se tiver uma resposta aí de 30% de melhora com a levodopa, é muito difícil que você não esteja diante de um quadro de doença de Parkinson, né? Mas a gente deve tomar cuidado, porque 20% dos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, uma proporção indeterminada de pacientes com parkinsonismo vascular, às vezes alguns pacientes com paralisia supranuclear progressiva também podem ter alguma melhora com terapia dopaminérgica. Porém, essa melhora, em geral, não é tão expressiva, ela necessita de doses maiores, né, de levodopa e, em geral, tem duração curta, né? A ausência completa de resposta em dose aí de 1.000 a 1.500 miligramas ao dia por ao menos 2 meses, seria um teste terapêutico, sugere fortemente um diagnóstico alternativo que não doença de Parkinson, né? E a acurácia diagnóstica, né? Clinicamente, a gente costuma acertar em 80% dos casos segundo os critérios de maneira bem criteriosa, né? Em centros de transtornos do movimento, em acompanhamentos ali de longo prazo, essa acurácia diagnóstica sobe aí para em torno de 84%, dependendo da série de casos, né? Por quê? Porque as síndromes parkinsonianas atípicas, nos estágios iniciais, elas se comportam da mesma forma que a doença de Parkinson, né? Então, às vezes, as alterações, por exemplo, da motilidade ocular no PSP, né, elas vão aparecer lá na frente, após alguns anos. Aí. Por isso que a gente precisa de algum tempo de acompanhamento para realmente dizer que a pessoa tem um diagnóstico de doença de Parkinson fechado. Né? Bom, pacientes com resposta à terapia dopaminérgica boa, duração mais longa da doença, flutuações motoras ou discinesias, a gente costuma ter uma acurácia maior, né? Aqui estão algumas desordens que podem simular a doença de Parkinson, né? Principalmente os parkinsonismos atípicos, né? Como degeneração corticobasal, demência por Corpus-Levy, né? Atrofia de muitos sistemas, né? E as sintomáticas, né, como induzida, né, por drogas, infecções, né, por encefalítico. Um grupo aqui de Brasília até publicou recentemente um caso de uma paciente que abriu um quadro parkinsoniano por infecção por Covid, né? Não foi pós-Covid, foi pela infecção mesmo. Então, foi um caso interessante, né? Então, quadros infecciosos podem levar a doença de
parkinsonismo, né? Doenças metabólicas, neoplasias ali, né? Tremor essencial muitas vezes pode simular aí Parkinson. Em que sentido? O tremor essencial, de modo geral, tem aquele tremor postural, um tremor de ação e um tremor de intenção, né? A doença de Parkinson tem mais um tremor de repouso assimétrico. Quando a gente tem a sobreposição dos achados, a pessoa tem tanto um tremor de repouso, às vezes quando a pessoa treme muito, a gente vai fazer o teste de rigidez e a gente fica na dúvida se é uma rigidez clara ou se a pessoa está tendo aquele fenômeno que parece rigidez só por conta do tremor, né? E a pessoa sem uma história familiar clara, né? A história familiar fala muito a favor do tremor essencial, né? Sem uma história clara de melhora com ingesta de bebida alcoólica. Então, quando a gente lê uma coisa, quando a gente vê o paciente vida real, às vezes isso confunde bastante, tá? Hidrocefalia de pressão normal também é um quadro que engana a gente muitas vezes, né? E o uso desses métodos de imagem dopaminérgica acabou trazendo uma entidade chamada SUED, né? Que é o scan sem evidência de déficit dopaminérgico. São pacientes que têm um tremor de repouso isolado unilateral, que não evolui, né? Fica só como tremor de repouso isolado, não tem lesão na ressonância e não tem nenhuma deficiência a dopaminérgica. Esses casos se mantêm como tremor de repouso isolado por muito tempo e não evoluem para Parkinson, né? Então, bom, essa é a imagem dos transportadores. Podem distinguir pacientes com síndrome parkinsoniana de controles normais. A gente sabe disso com grande sensibilidade, com grande especificidade. Ele consegue distinguir também entre pacientes parkinsonianos e pacientes portadores de tremor essencial, né? Não consegue diferenciar entre Parkinson e outras síndromes parkinsonianas, como disse o Dr. Bruno, e a acurácia desses exames é descrita em alguns trabalhos como semelhante a um cuidadoso diagnóstico clínico, né? E agora vamos chegar no ponto aí da aula, né? Quando a gente deve pedir esse exame aí dopaminérgico, né? Pacientes com diagnóstico incerto, né? Apesar de um acompanhamento clínico já há algum tempo, né? O que seria isso? O paciente que tem aquela sobreposição entre os sinais do parkinsonianos e, por exemplo, do tremor essencial, né? Tremor postural, tremor de ação, tremor de repouso, né? Dúvida a respeito de bradicinesia, dúvida a respeito de rigidez. Eu tenho até um vídeo de um paciente que eu vou colocar aqui para vocês que ilustra isso, né? O que ele tem? Eu não sei o que predomina. Será que ele tem um tremor essencial plus? Será que ele tem um Parkinson? Ou será que ele tem as duas coisas, né? Não é incomum. Tremor essencial é uma entidade comum, Parkinson também é uma entidade comum. Então, elas podem coexistir na mesma pessoa, né? Por exemplo, pacientes com tremor de repouso isolado, sem evolução durante o tempo. Uma coisa que é interessante é quando a gente tem um paciente com sinais típicos de doença de Parkinson, mas que fez uso de alguma medicação capaz de induzir doença de Parkinson. Aqui é muito comum o uso daqueles antivertiginosos, né, como sinarizina, flunaricina, né, estugeron, Vertix, que é comum, às vezes, a pessoa tomar na emergência, tomou ali, às vezes, por um tempo curto e está com sintoma parkinsoniano. Eu não sei se aquilo foi induzido pela medicação ou se aquilo a pessoa já tinha um parkinsonismo subclínico, usou o remédio e aquilo foi o suficiente para abrir o quadro, né? Nesse caso, o Trodat ajuda a gente de maneira realmente muito, muito grande, né? Nos casos de parkinsonismo induzido por drogas, a gente espera um Trodat ou um DaTscan normais, né? Quando pedir ainda, pacientes, antes disso, pacientes com quadro suspeito de psicogênico, né? Quadro que talvez seja o que o doutor Leonardo tenha colocado, né? No caso dele, será que esse caso tem realmente uma disfunção dopaminérgica? Será que tem um bloqueio medicamentoso ou será que é um caso de origem psicogênica?
realmente isso aí pode ser mais elucidado com o exame dopaminérgico, né? Não no sentido de diferenciar entre o medicamentoso e o psicogênico, mas entre o neurodegenerativo e essas outras duas entidades, né? Pacientes candidatos à estimulação cerebral profunda, isso aqui é bem interessante. Quando se existe dúvida diagnóstica, por quê? Porque a gente vai escolher o melhor alvo, né? Se o paciente tem um tremor essencial que está simulando Parkinson, mas não tem o defeito dopaminérgico, o melhor alvo vai ser o núcleo ventral intermédio do tálamo. Se ele tem um quadro parkinsoniano, mas que tem outros comemorativos de tremores, aí vai ser o núcleo subtalâmico ou o globo pálido interno menor alvo, né? Quando a gente está fazendo estudos clínicos, né, que a gente precisa estabelecer se existe realmente a deficiência dopaminérgica, principalmente quando o foco é neuroproteção, né? Então, se a gente vai estudar neuroproteção, talvez a gente vá utilizar essa imagem dopaminérgica em vários momentos para a gente ver se existe alguma progressão da piora, né? Então, realmente, no contexto de pesquisa aí, esse exame também é bem válido, né? Aqui uma tabela falando das desordens parkinsonianas que têm déficit dopaminérgico esteatal e as que não têm. O Dr. Bruno até já falou sobre isso. Então, em resumo, o que a gente vai conseguir com o exame e a indicação do exame, então, vai ser essa, né? Diferenciar entre as condições que levam a déficit dopaminérgico esteatal e as condições que não levam. Por quê? Porque o tratamento aqui vai ser muito diferente, né? No caso das doenças degenerativas e no caso das doenças não degenerativas, às vezes, né? Tá? Então, tremor essencial, tremor disfônico, parkinsonismo secundário aqui, principalmente a drogas, né? Infecção, hidrocefalia, vão ter o DAT-scan ou o CRODAT normais, enquanto o Parkinson, atrofia de multisistemas, PSP, córtico basal, entre outros, vão ter alteração dopaminérgica, né? Aqui, novamente, o que a gente falou, né? O scan sem evidência de déficit dopaminérgico, tremor isolado de membro, né? E o que a gente, quando eu fui estudar sobre o assunto, a gente vê que existem cada vez mais, né, publicações a respeito disso. E isso pode ser considerado um hot topic, né? Porque tem teses de doutorado aí sendo apresentadas, né, estudando aí a neuroimagem molecular, né, no auxílio diagnóstico aí, né? Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um paciente meu que a gente ótimo. Então, esse é um paciente idoso, 83 anos, que chegou para mim com um diagnóstico de tremor essencial. Quando eu fui avaliá-lo, eu fiquei realmente na dúvida. Olha o que ele tem. Ele tem um tremor de repouso, assimétrico, né? Me pareceu aí que o lado direito me pareceu mais evidente do que o esquerdo. Em alguns momentos parece um pouquinho mais simétrico, mas ao vivo eu fiquei com a impressão de que o lado direito era mais. Então, ele tem um tremor postural, né? Bilateral. Isso aqui a gente costuma ver no tremor essencial. Ele tem também um tremor intencional, que é esse tremorzinho que vai, quando ele vai chegando no alvo, e ele me pareceu uma bradicinesia. E um achado que é bem clássico do tremor essencial é aquela espiral de Arquimedes. Então, o que eu vi nesse caso? Um senhor que, na minha avaliação, tem sinais parkinsonianos, né? Uma bradicinesia, né? Um tremor de repouso. E eu achei que ele tinha rigidez assimétrica, direita mais que a esquerda, mas que também tem tremor, né? Postural, tremor intencional e um tremor de escrita, um tremor de ação, né? E aí, nesse caso, o que eu fiz para ele? Eu pedi para ele um SPECT. E esse é o caso que eu vi hoje, né?
E teve um caso que eu vi recentemente também com sintomas parecidos com esse, e que pediu o SPECT e já me veio aqui, ó, com Trodat e veio alterado. Então, a gente vê aí que, usando na prática, ele tem ajudado a gente aí bastante, né? Queria agradecer aí vocês pelo convite, espero não ter demorado demais aí. Obrigado, Marcelo. Excelente apresentação. Eu vou deixar as perguntas para o final do webinar, pela hora, e vou chamar o Dr. Bruno novamente para falar sobre os aspectos técnicos do Trodat. Dr. Bruno? Bem, eu vou tentar agora falar exatamente isso, sobre os aspectos práticos e sobre, principalmente, partes técnicas e interpretação. Está compartilhando a tela, Marcelo? Tá sim. Tá ótimo. Então, os tópicos vão ser esses, desde o preparo do paciente, marcação do kit, administração do traçador, aquisição das imagens, processamento, quantificação e interpretação. Então, como já está tarde, não vamos perder muito tempo. A primeira pergunta que a gente sempre faz para esse exame é: devo parar as medicações ou não? Algumas medicações, sim, né? O metilfenidato e outros derivados da anfetamina, e antidepressivos como mazindol, bupropiona são comuns no nosso meio. Então, esses, sim, precisa parar. Agora, o guideline europeu é bem claro ao dizer que drogas antiparkinsonianas não interferem no exame, tá certo? Tanto no DaTscan quanto no nosso. Então, a essa pergunta, que é uma pergunta comum dos médicos nucleares, é para parar a levodopa? Não é necessário. Essas são as drogas necessárias para interromper. Isso tem no guideline europeu para DaTscan, tá? E a marcação do kit, né? Aqui que a gente tem que fazer alguma coisa além da bula. No começo, quando foi introduzido o Trodat no mercado brasileiro, tinha bastante dúvida na marcação do kit, e isso, aliado à nossa pouca experiência em interpretar o exame, a gente tinha a impressão sempre que o kit estava desmarcado. Mas a única orientação extra que eu dou, além de seguir exatamente o que está escrito aqui, tem um ponto que fala que adicionar o pertecnetato de sódio recentemente eluído de um gerador, menos de 2 horas. Aqui eu sou muito rígido. A gente elui o gerador e já injeta no frasquinho de Trodat, quase que imediatamente. Com isso, nossa marcação ficou, assim, eu considero bastante boa. As imagens ficaram bastante boas. Fora isso, seguir ipsis literis o que está descrito na bula do kit. Administração do traçador. Também é uma pergunta da gente. A gente precisa deixar o paciente em repouso, como na cintilografia de perfusão cerebral, no PET cerebral. O guideline americano tem essa frase bem clara lá. Os pacientes não precisam ser mantidos num ambiente quieto com pouca luz, tá certo? Então, não é necessário. Agora, sobre o intervalo de aquisição entre a injeção e a imagem. Esse trabalho de 1999, que mostrava as curvas do Trodat nos corpos estriados, no cerebelo e no córtex cerebral. E eles chegaram à conclusão de que chegava próximo ao equilíbrio após 90 minutos. Bem, após 90 minutos, a gente vê que este equilíbrio não é igual a este equilíbrio aqui. Então, o ideal é que se faça imagem em torno de 240 minutos, tá? Em torno de 4 horas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, embora aqui estejamos num platô, né, a captação do corpo estriado não vai alterar, a gente sempre compara a captação do corpo estriado com o córtex ou com o cerebelo, e essa curva é progressivamente descendente. Então, a gente não pode esperar 6 horas depois, porque o nosso cálculo de BG, por assim dizer, ele vai estar diferente se a gente adquirir em 4 horas. Então, se a gente marcar 2 pacientes por kit, o ideal é marcar o primeiro para fazer imagem, sei lá, com 3 horas e 45, 3 horas e 40 minutos, e o outro logo em seguida, para a gente não escapar desses platôs aqui. E quais são os parâmetros de aquisição?
Bem, a matriz que se preconiza é 128 por 128 e 120 projeções, de 3 em 3. O zoom entre 1.45 e 1.8. O tempo total pode-se adquirir com uma matriz 64 por 64, em alguns trabalhos tem isso, e o tempo total vai variar justamente de acordo com o zoom e com a matriz. Se a gente usar uma matriz baixa e um zoom pequeno, 30 minutos dá para fazer a aquisição tranquilamente. Se a gente usar uma matriz grande com um zoom grande, 45 minutos de aquisição. A posição do paciente tanto faz, porque isso aí a gente vai mudar na hora do processamento. E qual filtro usar para o processamento? A gente tem diferentes trabalhos usando diferentes filtros, tá? Então, tem retroprojeção filtrada, usando, deixa eu ver aqui, ó, Butterworth, aqui Ozen, Butterworth de novo, Ozen de novo, Butterworth. Então, o filtro vai mudar de acordo com a referência que você pegou da literatura. Mas o que importa é ter uma imagem boa, adequada. A única coisa que não pode faltar, jamais, é a correção de atenuação. Todos os trabalhos são feitos com correção de atenuação. Seja ela pelo método de Chang, ou seja pela tomografia do SPECT-CT. E por quê? Aqui eu coloquei uma imagem com correção de atenuação e outra sem. Se a gente os corpos estriados, eles estão praticamente na linha média. Então, se a gente não fizer a correção de atenuação, a relação entre o corpo estriado e o córtex occipital, que é o que mais frequentemente se usa, é completamente diferente da correção de atenuação. Eu já vi pessoas me mandando casos para avaliar sem correção de atenuação. Então, isto é mandatório. Quanto ao resto do filtro, o que você julgar que a imagem ficou adequada para interpretar. E aqui, eu queria que os médicos nucleares prestassem bastante atenção sobre a posição. Além de a cabeça não poder estar tiltada da direita para a esquerda, a posição do corte transversal tem que seguir a linha órbito-meatal. Por quê? Como eu falei na apresentação anterior, o Parkinson é uma doença que começa com degeneração putaminal. Então, se a gente seguir sempre a mesma linha, essa proporção entre o caudado e o putamen vai ser sempre a mesma. Mas se eu mudar esse eixo, eu vou ter cortes onde eu vou ter muito núcleo caudado e quase nada de putamen. Então, quando eu for selecionar para fazer a quantificação, eu corro o risco de selecionar só o núcleo caudado, porque o putamen pode ficar isolado nos cortes mais baixos. E com isso eu perco a degeneração putaminal. Então, para quem faz a quantificação manual, é muito importante tentar colocar sempre na mesma posição, sem outros tilts e essa linha do corte transversal na posição órbito-meatal. Aqui eu estou mostrando, coloquei esses cortes, mostrando que a degeneração é principalmente putaminal. Esse slide é bastante confuso e de propósito, porque a nossa literatura é confusa, né? Em tudo. O que a gente deve usar como referência? O córtex occipital, o cerebelo, um ROI ou VOI cortical global. E por falar em ROI ou VOI, qual que a gente deve usar? Um corte só, o melhor corte, os 3 melhores cortes, os 6 melhores cortes, ou um VOI pegando todo o corpo estriado. E esses ROIs ou VOIs têm que ser feitos como? De forma automática, manual, um padrão semiautomático, baseado no CT ou na ressonância, ou um threshold com uma porcentagem determinada. E outra dúvida, qual índice que a gente tem que usar? Simplesmente estriado para referência, que é o córtex ou o cerebelo, ou estriado menos referência sobre referência. Então, a gente encontra trabalhos de diferentes formas na literatura. Isso até é um problema para o método, para a gente poder deixar o neurologista mais seguro do uso do método. Então, aqui tem alguns exemplos de alguns trabalhos usando esse ROI borboleta aqui no occipital, o corpo estriado dividindo assim de forma até que um pouco empírica, o que é núcleo caudado, o que é putamen. Aqui a gente tem ROIs e threshold na região occipital nos corpos estriados, áreas de referências occipitais, VOIs corticais inteiros, VOIs de corpos estriados inteiros. Aqui usando uma referência anatômica,
dividindo em 3 partes o corpo estriado, um córtex, um ROI diferente para o occipital, e esse é o clássico do DaTscan. Para a gente definir o que é melhor, primeiro a gente tem que ter em mente que a gente não está medindo valor absoluto, não é quantas contagens tem no corpo estriado, não é simplesmente como olhar na cartela, aqui tem 12 ovos, aqui tem 9 ovos. O que a gente olha é a referência para a área, quantas contagens tem pela área. Então, aqui a gente tem uma proporção de 1 e aqui 0,75. No que isso muda, né? Por que isso, então, complica? Porque a gente não teria essa certeza se as cartelas fossem invisíveis. Aqui poderia ser 12 sobre 30, 12 sobre 20, 9 sobre 30. O problema é que quando a gente desenha o ROI, a gente não enxerga a cartela, a gente enxerga só os ovos. Então, vou tentar colocar aqui um método manual. Esse é um caso bastante evidente, que tem uma degeneração à direita, e eu fiz um ROI no corpo estriado esquerdo. Ele teve de área 1.208 pixels e essa média de 837. Agora vamos desenhar um ROI do lado direito. Vamos pegar o quê? Essa área aqui com certeza é corpo estriado. Então, se eu pegar só essa área à direita, ela ficou muito menor, praticamente quase que a metade do esquerdo. Isso não é realístico, porque o corpo estriado ele não diminui de volume, só diminui a quantificação do Trodat. E olha como essa média ela não está tão longe do esquerdo, mas esse dado provavelmente não é verídico. Então, eu vou tentar fazer um ROI mais ou menos do tamanho do outro. Eu quase consegui. Deu um erro de mais ou menos 10%, mas ficou um ROI num tamanho um pouco mais adequado. E olha a diferença nas contagens para o outro ROI mais apertadinho. Tá? Então, ele tem bem menos concentração do Trodat do que a gente fez no outro ROI. Bom, mas aqui parece fácil, né? Bom, então é só fazer um ROI, 2 ROIs de tamanho praticamente idênticos. Sim, nesse caso é fácil. Mas e nesse daqui? Né? Onde já tem degeneração bilateral, a gente enxerga bastante córtex, é muito difícil saber qual é o limite dos corpos estriados dos dois lados. E como a gente vai comparar com o córtex, a gente pode dar um resultado falsamente elevado, teoricamente. Para corrigir esses erros de posicionamento, existem diferentes sistemas de coordenadas. O primeiro foi descrito por Talleyrand em 1967 e tem um mais moderno do Instituto de Neurologia de Montreal. Então, se tudo é colocado dentro do mesmo sistema de coordenadas, o corpo estriado vai estar nas mesmas referências o tempo todo. Então, essa automação para esse sistema de coordenadas é chamado de normalização. Quando a gente faz a normalização, tanto faz o método, seja o PET, seja a ressonância, sejam as referências anatômicas, as áreas de Brodmann, tudo vai estar na mesma posição. E com isso a gente consegue ter uma localização muito mais precisa. Bem, então aqui está um exame automatizado, né, feito a normalização do Trodat na posição Talleyrand. E esse VOI é um VOI fixo, pegando o corpo estriado. Como a gente pode ver, ele pega o corpo estriado direitinho aqui na ressonância. Bem, mas será que é melhor mesmo a gente fazer completamente automatizado ao invés de manual? Aqui ainda no método automático, né, a gente vê os cortes, pegando só os corpos estriados e as regiões corticais, tá, para fazer a quantificação. No DCTM de 2017, eu chamei 4 colegas meus para fazer um trabalho e a gente pegou os pacientes e fizemos uma comparação dessa quantificação automática com as quantificações manuais. Notem como esse paciente já tem uma degeneração bastante acentuada e é difícil determinar os ROIs manualmente aqui. E quando a gente faz a normalização, a gente consegue ver melhor onde fica essa região. Bom, então, a intenção desse meu trabalho que eu apresentei não foi dizer que a quantificação automática era melhor do que a manual, mas sim mostrar que a quantificação manual varia muito de acordo com quem está vendo o exame. Então, desses 4 médicos nucleares, um ainda era residente, na verdade, e a gente fez essa comparação, e a comparação com o automático devia ficar numa linha a 45 graus, ou seja,
Se deu 1,4 no automático, deveria dar próximo de 1,4 também para quem fez a codificação manual. E essa variação aqui foi muito grande entre os diferentes observadores. Então, na verdade, esse trabalho, reforço, não quis dizer que o automático é melhor, mas sim que os médicos variam muito a quantificação entre si, nós, médicos nucleares. Mas existe trabalho investigando qual é o melhor método para a gente fazer a quantificação. Bem, nesse trabalho ele estudou 18 métodos, diferentes normalizações, e o que deu melhores resultados foi a normalização direta do SPECT com diferentes softwares, eles não variaram muito entre si, seguida de uma normalização primeiro da ressonância, depois do SPECT. O pior dos métodos foi o método de threshold, e aqui a gente tem os métodos manuais pela ressonância, manual pelo SPECT, e um semi-automatizado, que é um template de ROI. Eu fiquei impressionado como este aqui se saiu relativamente bem em comparação com os outros manuais desse trabalho. Tá? Então, mas o melhor é mesmo a normalização, fazer tudo de forma automática. E foi isso que ele concluiu, que esses métodos de normalização baseado em Atlas são os que dão melhores resultados. Mas vamos voltar nesse ROI de template, porque a gente sabe que esses softwares de normalização não são comuns, ainda mais para TRODAT. Então, o mais habitual é nós fazermos manualmente mesmo, né, os médicos nucleares fazerem manualmente. Então, como foi feito esse método de template? Ele criou templates de ROI de SPECT para os estriados e para as áreas occipitais. E aí, ele juntava 6 cortes consecutivos, transversais, juntava esses cortes, combinava num só, e aí o médico nuclear só posicionava manualmente esses ROIs nos templates, sem mudar a forma ou o tamanho dos ROIs. Então, isso dá uma quantificação boa. Ou seja, a minha dica para quem não tem a quantificação automática, né, a normalização, seria: faça um exame normal, pode ser em você mesmo, desenhe os ROIs nos seus corpos estriados. Se você conseguir enxergar o occipital, desenhe o ROI no occipital, salve esses ROIs e use sempre os mesmos para todos os exames, que seus resultados vão ser melhores. Bem, falando depois de tudo isso e do tanto complicado que é a quantificação, vamos finalmente para a interpretação. Então, aqui, nesses trabalhos de ROI automatizado, tem 2 trabalhos. Um deles define uma faixa de indivíduos normais, independente da idade, e uma faixa de indivíduos parkinsonianos, independente da idade. E tem um outro que define a perda que tem, normalmente com a idade, da concentração do traçador nos corpos estriados. Tá? O problema é que essa referência de normais vai só até 61 anos. Depois disso, é extrapolado. Aqui a gente tem um indivíduo normal. Tá? Ele tem uma leve assimetria, mas dentro da faixa de normalidade, tanto na global quanto na ajustada para a idade. E aqui a gente tem um indivíduo de 76 anos claramente alterado. Assimetria, olha o putamen direito, como está bastante comprometido, e a quantificação à direita 1,5, à esquerda 1,63. Ou seja, ambos estão comprometidos e com assimetria. Então, esse é um estudo claramente normal, esse é um claramente anormal. Seguindo adiante. E este caso, uma paciente de 75 anos, onde os corpos estriados são simétricos, 1,74, 1,73. Abaixo da faixa de normalidade da global e um pouco abaixo da faixa de normalidade para a idade dela. Mas eles são simétricos. Então, isso provavelmente é um estudo normal. Tá? Este outro caso aqui é um caso já mais difícil. Ele tem uma discreta assimetria, 1,73 à direita, 1,65 à esquerda. O esquerdo já está beirando aqui na faixa de Parkinson global. Porém, essa assimetria é discreta. E, de novo, esta faixa de normalidade aqui é extrapolada. Não existe um estudo normal para essa idade. Portanto, esse é um estudo que pode ser alterado, mas a gente não tem certeza. O ideal é repetir esse estudo entre 12 e 18 meses. E, finalmente, aquele caso que o Léo apresentou no começo de todo o dia de hoje,
cai justamente nesse caso, onde é um exame que a gente não pode afirmar que seja alterado, mas também não dá para a gente concluir que seja normal. Então, para maior precisão, o ideal seria repetir esse exame depois de 12 a 18 meses para a gente ver se houve uma evolução, se houve uma queda nesses índices. Eu queria terminar agradecendo a Núcleos, a Medicina Nuclear de Goiás, a Nucleocor, a todas as outras clínicas para quem eu presto algum tipo de serviço no Brasil inteiro. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Bruno, excelente apresentação, fantástica, muito didático. Eu olhei o chat aqui, não vi perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você de ordem prática, Bruno. Em termos de quantificação, o que você prefere? A relação estriado-córtex, ou occipital, desculpa, ou a relação estriado menos occipital sobre occipital? Antes de mais nada, eu estou tendo dificuldade de deixar de compartilhar minha tela aqui. Eu peço desculpas, Marcelo. Imagina. Eu não tive tempo de mostrar isso, mas eu vou tentar desenhar aqui para ficar mais claro do ponto de vista matemático, tá? Porque, no final das contas, os dois índices são muito parecidos. Eles são mais ou menos a mesma coisa. A minha câmera está sendo compartilhada? Tá invertido, né? Não vai dar para ler aqui. Mas, basicamente, Marcelo, eu vou tentar me explicar. Se a gente colocar estriado menos occipital sobre occipital, e se a gente fracionar isso, a gente vai ter estriado sobre occipital menos occipital sobre occipital. Ou seja, isto aqui é a mesma coisa que estriado sobre occipital menos 1. Os índices são a mesma coisa, é só subtrair um que você tem o outro índice. Então, eu acho que as pessoas que criaram esse estriado menos occipital sobre occipital só querem fazer nós médicos nucleares fazer um pouquinho mais de conta, porque na verdade é praticamente a mesma coisa, é só subtrair um. Tá bem? Perfeito, ficou bem explicado. Eu tenho uma pergunta para o doutor Leonardo também. Doutor Leonardo, o senhor apresentou um caso bastante interessante e para nós médicos nucleares a gente tem uma certa dificuldade de saber esses sintomas psiquiátricos, eles se iniciam precocemente ou tardiamente no Parkinson, doutor Leonardo, usualmente? Na doença de Parkinson, geralmente se iniciam depois de 2, 3 anos, né? Você pode ter já sintomatologia. A grande problemática é que muitos agonistas dopaminérgicos e mesmo a levodopa causam vários sintomas psiquiátricos. Isso é pouco relatado, na verdade, no meu meio neurológico, porque geralmente a gente omite algumas informações, mas a verdade é que os agonistas dopaminérgicos dão muitos sintomas, por exemplo, psicóticos. É muito comum alucinações, delírios, né? Ou mesmo confusão mental com o uso de agonistas dopaminérgicos. Então você tem duas situações. Você teria aquela sintomatologia, digamos assim, primariamente ligada à doença de Parkinson, que poderia já estar ocorrendo nos primeiros anos da doença, e você teria também os sintomas secundários, que seriam secundários ao uso da medicação dos agonistas dopaminérgicos, né? São duas situações. Você tem uma terceira questão complicada, que o nosso serviço aqui em Goiânia tem estudado muito na Universidade Federal. Muitos pacientes bipolares, ao chegarem na meia-idade ou na terceira idade, começam a desenvolver sintomas parkinsonianos. Isso parece mais a regra do que a exceção. Então, nós ainda teríamos essa outra situação de você ter uma doença psiquiátrica crônica, né, que hoje sabidamente está ligada à neuroinflamação, está ligada a um processo crônico de disfunção neuronal e talvez justamente pelo tempo em que isso incide no paciente, essa disfunção, com o passar dos anos, se transforma numa lesão neuronal, né? E nós observamos que dentre o leque de alterações
digamos assim, neurodegenerativas mais frequentes nos pacientes psiquiátricos, disparadamente as doenças que cursam com parkinsonismo, não apenas doenças de Parkinson, mas degeneração corticobasal e outras, são muito mais comuns do que, por exemplo, doença de Alzheimer. Então, existe aí uma seara de achados que vão merecer estudos mais aprofundados nas próximas décadas, né? Tudo isso é muito ainda inicial. Legal. Obrigado pela resposta. Acho que ficou bem claro, Leonardo. Imagina. Marcelo, Queria parabenizar o Bruno. O Bruno deveria ser convidado aí por uma dessas talks, aí, brief talks, porque, pelo amor de Deus, vai falar bem assim. O cara deu uma aula de doença de Parkinson que eu em nenhum congresso europeu, americano, eu vi igual. Parabéns, Bruno. Pelo amor de Deus, obrigado. vai ser bom para dar aula assim lá longe. Vindo de uma pessoa que ganhou um prêmio Jabuti, isso é um elogio e tanto. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo Lobo. Marcelo, a gente vê frequentemente os pacientes chegarem para a gente fazer exame e eles têm uns tremores atípicos, tremor labial, tremor facial, sabe? Isso é mais comum no tremor essencial ou o Parkinson pode se apresentar assim também? Então, boa noite, Bruno. Meus parabéns pela aula, também considerei excelente aí. A gente tem duas situações, né? O tremor facial, ali, perioral, né, ou de mandíbula, costuma ser um tremor frequente no Parkinson. Já o tremor cefálico, onde a cabeça faz ou sim ou não, ou faz algum movimento diferente, não costuma ser um tremor presente no Parkinson. O tremor perioral e mandibular, sim. Tremor de voz também não é um tremor frequente no Parkinson, né? Já é frequente no tremor essencial. E, inclusive, a gente tem a entidade, né, do tremor cefálico isolado, né? Que não tem história familiar, que não tem... assim, a gente não consegue fechar um diagnóstico de tremor essencial e que não responde bem às medicações orais, responde melhor à toxina botulínica, né? Então, né, os tremores distônicos, às vezes, também pegam muito essa região, né? Mas o Parkinson, principalmente oral e mandibular. Marcelo, tem algumas perguntas aqui do pessoal Isso. no chat. Você se incomoda se eu... Imagina, fica à vontade, Bruno. Então, o Gerson perguntou qual o valor de divisão da normalidade, se é 0,7. Gerson, isso varia de acordo com a referência por causa do método que você usa, qual o tipo de ROI que você usa. Eu, como faço tudo automatizado, então eu peguei a literatura do automatizado e nessa literatura o global é 0,73 ou 1,73, né? Depende da conta que você faz. Mas aquele é o global. Como eu mostrei nos últimos slides, você tem uma degeneração com a idade. Então, pode ser normal ainda você ter um paciente de 80 anos, por exemplo, 0,7 ser normal. Então, esse é o grande problema. A gente não tem um dado fidedigno de normalidade para as pessoas muito idosas. Tá? Então, é complicado colocar um único valor de corte assim para a população de qualquer idade. O Rafael pergunta se eu tenho experiência com o software da GE, do DaTscan. Não, eu não tenho, mas não tem como converter os valores de referência de iodo para tecnésio. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha comparado os valores de referência nos dois em populações normais e anormais, né? A Aline pergunta como laudar os exames duvidosos. Aline, mais uma vez, como eu faço automatizado, eu costumo dizer que aquele valor, embora esteja abaixo da normalidade, não tem referência normal para determinada faixa etária. E sugiro um acompanhamento depois de um ano e meio, para ver se teve evolução nessa perda neuronal dopaminérgica. Acho que basicamente é isso. Acho que é isso, Marcelo, as perguntas que chegaram. Foi o que eu vi também. Excelente, mais uma vez. Bom, vamos encerrar então o nosso evento. Eu gostaria enormemente de agradecer a participação de todos, principalmente dos palestrantes, Dr. Marcelo Lobo, Dr. Leonardo Cacheta, Dr. Bruno Guini.
Eu acho que eventuais perguntas aí enfim, de ordem prática ou não, podem ser enviadas também diretamente para o Davi, que ele vai transmitir essas perguntas diretamente para os palestrantes e sanar eventuais dúvidas. Agradeço bastante a participação de todos, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcelo. Obrigado e boa noite, viu? Parabéns pelo evento. Obrigado também, parabéns a todos aí, viu? Marcelo Lobo, muito didático também, parabéns. Obrigado, doutor. Um abraço.